contencioso tributário do mundo. A gente tem hoje 70% do PIB em contencioso tributário. Ou seja, eu não sei como eu pago imposto. Entendi, mas isso como é que eu vou trazer mais empresas? Mas isso não quer dizer, porque de qualquer jeito, a escala 6x1, a gente teve os resultados em outros países que reduziram a jornada de trabalho e deu certo. Eles têm a produtividade. A gente tem a França, a gente tem a Alemanha, tem todos eles. Da França? Não, mas não, menos o ponto de 1%. não é esse. Fala o outro ponto país. não é esse. A gente pode até falar da questão da produtividade que eu estava falando. Que é o principal. Mas que é um ponto muito importante, porque o empresário brasileiro ele não reinveste na tecnologia para poder facilitar e melhorar o trabalho. Como é que ele vai fazer isso? Obrigado. Chegou ele. E aí? Vamos lá. Vai dar isso. Eu pensei que o amigo ali ia falar, mas eu notei uma questão. Você alegou que nós não temos produtividade suficiente para abolir a 6x1. Sim. Só que isso não é relacionado à tecnologia, no argumento Claro que que você havia sim, dado? claro que sim. Então pode prosseguir o seu argumento nesse sentido. É simples, se a gente não tem tecnologia, a gente não tem complexidade de trabalho, então você não qualifica o trabalho, você precisa de empregos hoje que são lá embaixo na escala da qualidade de emprego. E esses empregos são justamente os empregos de 6x1. Então o que eu estou te falando é o seguinte, você não vai desenvolver um país se você tiver uma grande força de trabalho na escala 6x1. Você tem que primeiro tirar essas pessoas dessa força de trabalho, colocar em empregos mais qualificados e aí sim você começa a falar de redução de jornada de trabalho e flexibilização como o resto do mundo. Vou dar um exemplo para você. A gente nunca vai ter um país produtivo, como eu falei do contencioso tributário. Eu vou dar um exemplo prático para você. Eu tenho um amigo meu que debateu inclusive com o Tamir, foi muito mal inclusive ele tem uma empresa de aço. Ele vai lá e ele faz aço trefilado. Eu trouxe a tabela aqui, depois, se puder, a gente mostra aqui. Quando você pega o produto que ele faz, tem um código aqui, que é, por exemplo, com teor de carbono igual ou superior a 0,6% em peso. Tem um código. Aí tem um outro código, que é a mesma descrição. Com teor de carbono igual ou superior a 0,6% em peso. Um código paga o imposto, outro código paga outro. O que acontece no Brasil? Esse cara vai lá, ele escolhe o código errado, fala, puxa, meu concorrente está escolhendo um código que vai melhor para ele. Aí ele vai na justiça e fala assim, eu quero meu dinheiro tudo de volta. Isso gera um contencioso tributário, isso é uma das amarras da produtividade. Você não resolve o Brasil enquanto você não olhar para a microeconomia. Isso aqui é muito mais importante do que falar, não, porque olha só o direito do trabalhador. Eu sei, cara, isso é um argumento emocional. Não, pera. É lógico que é mais importante. Eu não consigo te dar direito se eu não produzir para isso. Eu não consigo. Veja. Onde no mundo tem isso aqui? A correlação que você falou de escala e produtividade ou é tecnologia ou é escala. Vamos lá. O argumento que trouxeram aqui, de que você repete certos argumentos históricos que se provaram na prática como falsos, é bastante notável. Vamos lá. Você vai falar, por exemplo, que a gente teve um avanço em termos de produtividade quando a gente avançou, inclusive, nas leis trabalhistas, certo? Claro. Eu concordo com você. Claro. Qual foi o avanço que teve? Um avanço tecnológico. A gente começou a industrializar o Brasil. Exatamente, porque... Mas é o meu argumento aqui, cara. Não, cara, não é o seu argumento. Lógico Porque que se a produtividade é o fator para o desenvolvimento do país, a redução da escala de jornada de trabalho é um dos passos para você alcançar a tecnologia. Eu entendi a confusão. Você está fazendo uma relação errada. Não é que reduzir a escala de trabalho aumenta a tecnologia. Aumentar a tecnologia lhe permite reduzir mas a escala essa de correlação foi você que apresentou. Mas eu estou te trazendo lá de novo. Você aumentar a tecnologia no país faz com que você tenha mais maneiras de reduzir a escala de trabalho. Isso é muito simples, isso é uma coisa simples de entender. Se eu volto num exemplo básico. Se eu te der uma escova de dente para você limpar esse chão, você vai demorar o dia inteiro, vai ficar horrível. Se eu te der um rodo e um pano, você vai limpar muito rápido e vai ficar muito bom. A ferramenta é o que importa. A ferramenta é o que importa. Mas se a produtividade deriva da tecnologia, reduzir ou aumentar a escala de trabalho nesse sentido não tem impacto nenhum. Não, ao contrário, cara. Vamos lá. Tecnologia, escala de trabalho. Tecnologia, produtividade, escala de trabalho. Eu preciso aumentar a tecnologia para aumentar a produtividade, para diminuir a escala de trabalho. Essa relação é direta. Foi. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Maria Carolina, sou jornalista e também sou criadora de conteúdo. Tá. Eu trouxe aqui só porque eu vi que você deu um exemplo da vida real. Eu trouxe aqui também um exemplo da vida real. Sim. Tá? Não sei São os melhores. Não sei se você conhece a rede Zafari de supermercados. Sim. Eles têm alguns aqui em São Paulo, mas eles são do Rio Grande do Sul. Ele tem uma taxa média de 600% de exploração. O funcionário paga seu salário em 1 hora e as outras 7 horas são lucro para o patrão. Sim. Isso foi feito uma comparação de lucro e rendimento de 2023 versus o número de trabalhadores e os salários que eles recebem. Sim. Então, uma empresa como o Zafari tem completa possibilidade de diminuir a carga de horário de todos os trabalhadores deles pelo meio
e ainda assim ele vai ter um lucro enorme. Posso falar? Concordo com o seu argumento. Eu vou te trazer outro exemplo da vida real. Como é que você faz para esse trabalhador do Zafari ter uma melhoria de trabalho? Vamos supor que você tem outros mercados locais que vão competir por ele. Você concorda que esse cara, opa, peraí, estou sendo disputado. Aí eu pergunto para você, uma rede Zafari pode arcar, por exemplo, com o prejuízo que aconteceu? Já a gente está falando de mercado. O que aconteceu, por exemplo, com a rede Pão de Açúcar. Um mercado pequeno não. Qual o prejuízo? O Pão de Açúcar descobriu que um funcionário dele estava indo trabalhar bêbado. Eles basicamente colocaram câmeras e pegaram o funcionário indo trabalhar bêbado. Mandaram o cara embora, isso é óbvio. O que esse cara fez? Ele entrou na justiça, ele não só ganhou o direito da recontratação, como ele ganhou inclusive uma indenização de R$10.000. O Pão de Açúcar sai na urina. Dane-se. Se você tem um mini mercado, isso acontece com você, você falha a empresa do cara. Então você acaba com a competitividade. Eu vou te falar. Mas eu não estou entendendo o que isso tem a ver. Tem tudo a ver, porque eu não consigo hoje acabar com a escala 6x1 se eu vou ajudar o Zafari, que ele é uma rede. Para ele vai um custinho a mais. Não, tu não vai ajudar o Zafari. Lógico de que forma que tu vai ajudar o Zafari? Sabe por quê? Porque você vai acabar com o menor que não aguenta isso. Tu não vai acabar, porque o trabalhador ele vai ganhar o mesmo salário para trabalhar metade do tempo. Não, deixa eu te falar uma coisa. Por que ele vai querer trabalhar em outro lugar depois? Por que ele vai querer se sentir... O mini mercado não vai poder oferecer isso para ele. Exatamente. Eu não estou falando o seguinte, o Zafari não vai poder e esse vai poder. Se não pode, ninguém pode. Então ninguém vai poder contratar 6x1. Aí esse mercado que não... Não necessariamente. Tu não quer a flexibilização? Não foi o que tu falou antes na CLT? Então você quer criar regras específicas para empresa A, para empresa B? Isso não funciona em lugar nenhum. Tu tem que acabar com a escala 6x1. Aqui nós temos setores da sociedade que não trabalham em escala 6x1. Sim. Então? São setores mais tecnológicos. Não, é a Câmara de Deputados, é o Senado. Concordo com você, concordo com você. Exatamente. Aliás, falando nisso, eu já fui deputado. Se tem regras específicas para alguns, tem regras específicas para outros. Não, mas isso é por setor. Isso não é para empresa A e empresa B. Outra coisa, mini mercados geralmente são regidos por famílias. E é muito mais fácil também tu reduzir a escala 6x1 em um familiar. Quanto ganha hoje um empreendedor médio de mercado? Não. Eu vou te falar que hoje, o empreendedor, isso é dado do Sebrae, tá? O empreendedor médio hoje no Brasil ele ganha R$3.000 por mês. O mini mercado da esquina não é um empreendedor médio. Lógico que é. É um empreendedor pequeno. Lógico que não. O mini mercado perto da minha casa, ele tem só ele é de uma família, eles podem perfeitamente mudar a escala. A maior parte dos trabalhadores 6x1, tô falando 60% dos trabalhadores 6x1 estão nas micro e pequenas empresas. Não está no Zafari. Estão nas grandes empresas. Eles estão nas grandes empresas. Isso é um dado do Sebrae, isso não é um dado meu. Isso é um dado do Sebrae. A maior parte dos trabalhadores 6x1 está na pequena empresa. Então, quando você proíbe a escala 6x1, o que você faz? Você destrói o pequeno. E aí o grande se mantém e fala assim, opa, vem vocês aqui que agora tem menos competição. É isso. Discordo completamente. Mas isso não é uma questão de opinião, isso é uma questão factual. Não, isso é uma questão de opinião, não é uma questão factual. Então, vamos lá. Quantos tu tá dentro daquela empresa e tu sabe como aquela empresa funciona. As pessoas que estão ali dentro sabem como ela funciona e sabem como o fim da escala 6x1 vai funcionar para ele dentro. Quantos por cento? Eu não posso pegar isso aqui e usar como macro e que todas as empresas funcionam exatamente da mesma forma. Portanto, se acabar com a escala 6x1, todas elas vão quebrar. Eu não estou falando isso. Eu estou falando o seguinte. Quantos por cento das pessoas que trabalham em escala 6x1 não estão em micro e pequenas empresas? Eu estou te dando dados, 60% estão. Mas é que isso não me importa, porque uma micro e pequena empresa... Porque uma lojinha de bairro não funciona do mesmo jeito que um mini mercado de bairro. Exatamente. O que eu estou te dizendo é o seguinte... Então não dá para dizer que não dá para acabar com a escala 6x1, porque a maioria dos trabalhadores trabalha em micro e pequenas empresas. Claro que dá. Não, é o que eu estou dá. falando. Você vai prejudicar o micro e pequeno em detrimento do médio. Nossa Senhora! Eita! Eita! E agora? Não, Calma, gente, tem 12 minutos. Deixa ele que ainda não foi. Ele ainda não foi. E aí, tudo bem, cara? Como é que tá? Olá, meu nome é Bruno de Freitas, eu sou advogado e ator. Para a gente falar da escala 6x1, a gente precisa trazer outros pontos que eu acho que são importantes, como, por exemplo, políticas públicas relacionadas a transporte público, porque quando se fala de uma jornada de trabalho, ela começa desde o momento que você sai da sua casa até você chegar no seu trabalho, e isso, no caso, são 8 horas de trabalho, com mais 1 hora de almoço, 2 horas de ida e 2 horas de volta, você já engloba aí grande período da sua vida. Então, aonde a produtividade ela foge, ela tem a ver com isso. Vamos lá. Se eu tenho hoje um país mais produtivo, eu começo a poder distribuir os frutos dessa produtividade, reduzindo a jornada de trabalho. Isso é óbvio. O lance é o seguinte: para você se tornar mais produtivo, você precisa ter um país mais tecnológico. Você precisa, isso é uma regra no mundo, isso não é opinião. Você só melhora as condições de trabalho, fazendo com que você tenha mais complexidade no processo produtivo e qualificando as pessoas. É só assim. O Brasil hoje está no sentido contrário.
A gente está desindustrializando o Brasil. Nós somos basicamente um país agroexportador, em que a maior parte das pessoas hoje no Brasil, infelizmente, está em empregos de baixa qualificação. Então eu não consigo hoje falar para esse cara, você vai ter melhores condições de vida se o seu trabalho hoje ele é pouco produtivo. Infelizmente. Não dá. Eu preciso melhorar essas condições para que esse cara seja mais produtivo, para ele colher o fruto disso. A minha questão aqui é muito simples. Mas quando você fala isso, parece que a gente precisa chegar num ponto de avançar enormemente, tanto em tecnologia quanto no Brasil como sociedade. Enquanto isso, os trabalhadores eles ficam à mercê de uma jornada exaustiva. Mas isso é verdade. Hoje, a gente tem trabalhadores à mercê de uma jornada exaustiva porque a gente não avança tecnologicamente. É só isso o problema. Mas assim, voltando, desculpa fugir um pouco do tema, mas a sua proposta, então, em rasgar a CLT, que a gente tratou no tema passado, teria alguma correlação com essa... Completamente. Eu vou te falar uma coisa. Eu vejo muito o Tamir, eu esqueci o nome, desculpa, o Charlie, os trabalhistas falarem de juros de dívida, etc. A gente foca muito em macroeconomia. O problema do Brasil está em microeconomia. As regulações das nossas regras do jogo importam muito mais do que a macroeconomia. Pausa. Então, E aí, tudo bom? Beleza? Rodrigo Loconte. Eu mesmo. É Rodrigo seu nome, né? Exatamente. Pode me chamar de Loconte. E aí? Liga lá. Sou Loconte, sou economista e analista político e defendo o pragmatismo. Então, quando a gente fala de produtividade, tem um ponto interessante, mas ela não é única e exclusivamente o que determina os rendimentos numa economia. Um exemplo muito bom é um barbeiro no Rio de Janeiro tem a mesma produtividade do que um barbeiro em Berlim. Não tem. Do que um barbeiro em Berlim? Qual que é a diferença de produtividade? Vamos lá, esse é o exemplo que o Tamir usa o tempo todo, né? O garçom em São Paulo, o garçom na Alemanha, ele deu o exemplo, inclusive, do cara que desce... Não, deixa eu te explicar uma coisa. Se eu sou um lavador de carro... Vamos ficar no barbeiro. Vamos lá, barbeiro. Eu sou um barbeiro. Eu corto um cabelo em São Paulo. Isso. Eu tenho uma produtividade. Sim. Se eu corto esse cabelo, o mesmo cara corta o mesmo cabelo na Suíça, a produtividade dele é muito maior, porque o ambiente onde ele está inserido faz com que essa mão de obra seja muito mais a produtividade demandada. do cabeleireiro é a mesma, porque a gente vai medir por cabelos cortados por dia. Isso é um erro conceitual. Pô, você é economista, cara. Por isso que eu tô te falando, que eu te garanto que a produtividade individual daquele barbeiro é igual. Não é. Vou dar outro exemplo. Se hoje aqui, no mesmo ambiente... Vamos voltar no barbeiro. Deixa eu dar esse exemplo, Como que a gente mede a produtividade do barbeiro? Vamos lá. Se eu hoje fizer uma maçã do amor... Calma, deixa eu voltar aqui. Barbeiro. Se eu fizer uma maçã do amor e se eu fizer um morango do amor, eu estou sendo mais produtivo fazendo morango do amor. Eu estou falando do mesmo ambiente. Por quê? Porque o morango do amor tem marketing, tem hype. Isso conta pra produtividade. Vamos voltar no barbeiro. Ponto. Claro que conta, gente. Calma. Vamos voltar no barbeiro. Como se lá. mede a produtividade de um barbeiro? Cortes de cabelo. Produtividade não é corte de cabelo. Produtividade é quanto ele faz por hora. Ponto. Quantos cabelos ele corta por hora? Não, quanto dinheiro ele ganha por hora. Não, isso não é produtividade, isso é rendimento. Isso é rendimento. Lógico que é. Produtividade está ligada ao quanto você faz por hora. Produção e não rendimento. Não, nós estamos numa economia globalizada, cara. É assim que funciona. É verdade. Os caras estão zoando aqui, mas é verdade. Se eu corto um cabelo em São Paulo, eu sou produtivo X. Beleza. Se eu corto um cabelo na Suíça, eu sou produtivo 20X. Não, a produtividade é igual, mas a gente vai trabalhar com rendimentos. Por que o rendimento... Eu falei de Berlim. Por que o rendimento do cabeleireiro de Berlim é maior do que o rendimento do cabeleireiro de São Paulo? Porque o ambiente de Berlim, ele é muito mais produtivo, ele gera muito mais dinheiro e a demanda por um serviço que demora 1 hora, ele custa mais caro. É por isso. Então você tem que pagar mais caro por 1 hora de serviço. Ou seja, quem consome os serviços em Berlim tem mais dinheiro. Sim, exatamente. Por que eles têm mais dinheiro? Porque é uma sociedade mais avançada, uma sociedade que tem mais tecnologia e que tem complexidade de trabalho. E mais, uma palavra especial que faltou muito importante, indústria. A gente tem grandes complexidade de trabalho. Isso, complexidade econômica e complexidade de produção. Então a gente tem indústrias automobilísticas, a Volkswagen, a gente tem indústrias de tecnologia, a gente tem várias dessas indústrias. Ou seja, a gente precisa disso para que o Brasil consiga ter uma renda alta para poder justamente distribuir. Eu concordo com isso, eu estou falando isso desde o começo. Perfeito. Como que a gente vai chegar nisso? Vamos lá. A gente nunca vai chegar nisso enquanto a gente não rever a nossa microeconomia. Aqui a palavra ela confunde. Você fala microeconomia... Não. Microeconomia é a regulação entre as relações. Eu vou dizer um exemplo para você. Como é que eu vou estimular, fazer uma grande indústria com grande complexidade de trabalho com carga tributária em todos os processos da produção? Você não tem como... Você gera imposto em cascata, cara. Sim, mas isso é horroroso. A questão burocrática da Alemanha é maior que a brasileira. Não, calma. É que como burocracia, a gente vai cair na coisa do Tamir ontem também. A questão burocrática, por si só, ela não é o problema.
O problema é como essa questão burocrática está regulando as suas relações. Então, no Brasil hoje, você tem, por exemplo, como eu falei, imposto em produto e não imposto em renda, onde a carga produtiva vai gerando impostos em cascatas que te tornam menos produtivos. Temos que aumentar o imposto de renda e taxar quem tem mais riqueza. Com certeza absoluta. O imposto de renda, ele é o imposto mais justo que tem. Concordo. Então, não dá pra gente falar em aumentar produtividade ou qualquer outro Primeiro benefício. precisamos taxar quem é mais rico. Exatamente. Maravilha. É óbvio. Pô, então venha pro nosso lado, pô. Venha pro nosso lado. Não. Eu concordo com isso, mas a forma como vocês falam está errada. Eu não consigo hoje, deixa eu te falar uma coisa, eu não consigo hoje falar de taxar lucro e dividendo, eu não consigo falar hoje de taxar grandes fortunas, eu não consigo fazer isso se eu não tirar o imposto da carga do produto e serviço. Concordo. Então, vamos concordar em outra coisa. Vamos tirar o produto do imposto e serviço? Concordo. Sim, e a gente pega essa renda, demorou, cara. reinveste na indústria pra Com gente certeza. como a Alemanha fez. Com certeza. É que a gente está concordando muito. Vamos onde a gente discorda. Vamos onde a gente discorda. Você concorda comigo que a justiça trabalhista hoje é um câncer para o Brasil? Não, um exagero absurdo. Então, fala uma coisa. Qual é o país que tem o maior custo com justiça trabalhista do mundo? Depende da burocracia. Não, é o Brasil. É o Brasil. Sim, se você beleza. somar todos os tribunais de um país, não dá 1/3 do que a gente gasta com justiça trabalhista hoje. A gente gasta mais com a justiça trabalhista do que com os processos que ela julga. Como é que você vai industrializar o Brasil assim, velho? Quantos por cento isso representa do PIB? 1,5%. Quantos representa outros setores? Qual que é o que mais representa o gasto público do Brasil? Entendi. Pausa. Tá bom, tá ótimo. Não, puta, agora fica interessante. A gente ia chegar nos juros da dívida. A gente ia chegar nos juros da dívida. Eu sabia que ia redundar nisso. Eu tô vendo um Tamir aquecendo aqui já, ó. Aí. Vamos lá. Arthur, Diga. setores da economia brasileira Sim. mais produtivo. Sim. Tá bom? Setor extração mineral. Não trabalha em escala 6x1. Sim. Setor manufatura e média de alta tecnologia. Não trabalha em escala 6x1. Sim. Telecomunicações, mídias. Não trabalha em 6x1. Finanças. Não trabalha em 6x1. Técnico de serviço de informação. Não trabalha em 6x1. Atividade de ciências técnicas. Não trabalha em 6x1. Todos esses setores que eu falei aqui... O que eles têm em comum todos? Todos eles têm um dobro de média de rentabilidade da economia. Ou seja, outra coisa que eles têm em comum. Calma, deixa eu só concluir o Eu raciocínio. vou te falar o que eles têm em comum. Só Eles são setores de alto valor tecnológico agregado, é isso? Exatamente. O que eu estou querendo dizer para você? Esses setores que são altamente produtivos, eles não trabalham na escala 6x1. Sim. Ele está mostrando exatamente o oposto que você está defendendo. Não. Complexidade está diretamente ligado, é contra a escala 6x1. Não, calma. Tamir, Isso é uma o que eu evidência. estou falando até agora. Eu estou falando o seguinte, você não vai conseguir reduzir a escala 6x1 se você não aumentar a complexidade de trabalho. Então você está falando para mim que vem antes, é isso? O quê? Primeiro você aumenta a complexidade, depois você reduz a jornada? Óbvio. Mas o exemplo do Brasil é o contrário. O quê? A jornada foi reduzida de 12, Não, calma, Tamir. deixa eu Você explicar. reduziu a jornada e você industrializou o Brasil. Isso, então Óbvio. lógico, o exemplo empírico do Brasil mostra. A gente reduziu a jornada e depois a gente cresceu produtivamente. Então vamos lá. Não aconteceu isso? Vamos lá. Você concorda? Esse é um exemplo histórico? Calma. Você concorda comigo que hoje, para você industrializar o Brasil, você precisa de alguns anos? Concorda? Sim, eu tô falando para você que produtividade não tem a ver com jornada de trabalho. Vamos lá. Eu proibi hoje escala 6x1. O que vai acontecer imediatamente? Os pequenos ou vão quebrar ou vão aumentar o valor dos preços dos seus produtos imediatamente. Sim, até que você tenha um avanço tecnológico. Claro que sim, Tamir. Porque como eu expliquei para você, os setores, como você mesmo já disse na sua frase, os setores mais produtivos, eles necessitam de tecnologia. Sim. Então eles são coisas desassociadas. Um mercadinho, ele nunca vai ser altamente produtivo. É outro tipo de emprego. Tamir, deixa eu te falar uma coisa. Se você tem um ambiente onde você tem complexidade tecnológica, onde você tem bons empregos, o emprego de baixo também passa a ser mais demandado e você começa a render mais. É o que eu acabei de dar o exemplo do cabeleireiro. O cabeleireiro aqui ou na Alemanha, ele vai cortar o mesmo cabelo. Só que na Alemanha, por ter indústria automobilística, o teu próprio parceiro falou, você consegue pagar mais para ele. Então o que eu quero falar... Tá desassociado. Não. Tá desassociado. O cabeleireiro lá, Tamir, ele tem a mesma produtividade. Contrário. Não, não contrário. Vamos lá, Arthur. Você por que ele ganha mais na Alemanha? Porque ele está no ambiente mais tecnológico. Ponto. É isso, então mais nós temos que fazer não o porque Brasil... ele está na jornada 6x1. Eu não falei isso. Não, é isso que eu tô falando, tá desassociado. Não, eu comecei... É exatamente isso, você tá se contradizendo, tá desassociado. Tamir, eu comecei a minha frase falando o seguinte, o embate aqui. Horas trabalhadas não significam produtividade. Pronto.
Concordamos com isso. Logo, 6 por 1, se você reduzir, você vai continuar... Não, Tamir, você não vai conseguir com a mesma produtividade, porque o problema hoje é, se você acaba com a escala 6 por 1, os mercados que não necessariamente precisam de mais produtividade em termos de tecnologia, eles vão falir os pequenos. E de onde você tirou esse porque dado? os grandes, De onde você tirou essa informação? 60% dos funcionários em 6